Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações e hoje é 31 de março de 2019, o dia do famigerado golpe. E nós vamos falar dele agora. Pois é, toda vez que eu entro aqui eu falo nesse, dia 31, comemoração e dá-lhe 31 de 64. É por causa do 31 de 64 que eu tô aqui hoje para poder falar dele, né? Muitos dizem que é golpe. Não é golpe nenhum, foi golpe coisa nenhuma. Foi um golpe, eu concordo. Foi um golpe do povo contra o comunismo, né? Bom, gente, vamos entender isso daqui. Tem um vídeo nessa matéria, eu vou até deixar na descrição do vídeo, essa matéria, tem um vídeo aqui que vale a pena vocês assistirem, tá? Para desanuviarem as vistas de muitos que ainda creem que o 64 foi um golpe contra a democracia. Bom, seria um golpe contra a democracia se o comunismo lutasse por democracia, né? Mas como o comunismo não luta por democracia, e sim pelo sistema do proletariado, que não tem nada de democrático, então o golpe foi a favor da democracia. Bom, vamos lá, se inscreve, compartilha, comenta o joinha de vocês, aquele like bacana, aquele joinha maroto. Vamos ler aqui, gente, ó. 31 de março, comunismo, aqui não. Vamos lá. O que existe de comum entre o movimento de 31 de março de 1964 e os dias atuais? Vamos entender aí, porque tem uma ligação, gente, entre o que aconteceu naquele tempo e o que nós vivemos agora, há poucos anos atrás, 2016, por assim dizer, quando Dilma Rousseff ganhou uma bota, né, lá do Congresso. Vamos embora. Uma vontade soberana do povo brasileiro de seguir vivendo numa pátria livre do comunismo. Há 55 anos atrás, as esquerdas tiveram uma derrota estrondosa. Atuante no Brasil desde 1922, ano da fundação do Partido Comunista do Brasil, os socialistas defendiam a estruturação do Estado em benefício de três vetores: a organização da classe operária, o controle doutrinário da pequena burguesia urbana e a formação de coletivos de camponeses, a Liga Os Campesinos, atualmente o MST, né? Só mudou de nome. Ocorre que os líderes de esquerda nunca conseguiram se entender. Muitos de boa fé, a maioria não. Sempre tem gente boa no meio, né, que são iludidos. Divididos em facções e tendências, passaram quase um século brigando. No pré-1964, grande parte da esquerda, por não saber administrar nenhuma garapeira, perdeu base de apoio social. Para sobreviver e permanecer no poder, pediu e estava em vias de receber o Socorro Vermelho Internacional. Né? O Socorro Vermelho Internacional vamos dizer assim, as revoluções comunistas que vinham para o Brasil, como ocorreu em Cuba, né? Invadiram lá e tomaram na marra. Mas graças a Deus, o golpe. O Brasil esteve à beira de virar uma Cuba, ou coisa muito pior. O povo percebeu e foi para as ruas. Preste atenção nisso. Quem viveu essa época lembra. O povo saiu nas ruas contra esse movimento comunista. Aos milhões, na chamada Marcha Família com Deus e pela Liberdade, defendendo a pátria. Tem até movimentos, os movimentos tinham até nome. As instituições, as igrejas e a imprensa apoiaram o clamor público. A OAB, CNBB, ADI e entre outras. Jango deixa o governo aqui. Mas pera só um segundo aqui pra gente parar aqui. Gente, prestem atenção, eles falam em golpe. O que é o golpe? Eu sempre falo, repito, o golpe é o tomar, é você entrar de bota, de sola e derrubar, chutar o presidente e derrubar ele pra lá. Isso é um golpe. Isso é um golpe. O que foi feito em 64, que eles dizem que foi um golpe, foi um atendimento ao clamor da nação. As pessoas saíam na rua, as pessoas pediam para que esse comunismo não fosse implantado. Gleisi Hoffmann bate no peito: golpe, 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 a ditadura. Ela esquece que foi o povo quem saiu às ruas, foi o povo quem pediu, quem lutou, foi o povo quem apoiou os militares. Vamos continuar. É porque nada que o povo quer interessa a eles.
Jango deixa o governo. Se instala o regime militar com eleição pelo parlamento. Com eleição. Não foi o cara sentou lá e tomou de conta. Então, com eleição pelo parlamento. Bom deixar isso claro. Pelo parlamento do Marechal Castelo Branco. Ele foi lá e sentou na cadeirinha, mas não porque ele tomou conta lá, não. Porque foi votado pelo parlamento. O presidente Jango deixou, fugiu, vocês sabem da história. A Constituição dá direito, caso o presidente suma, vague da cadeira. Gleisi Hoffmann tá com um papo aí da cadeira vaga, porque o Bolsonaro tá viajando, né? É uma anta quadrada, já tá querendo dar o golpe, quer dizer, ó o golpe aí, isso é um golpe. Ela tava falando esses dias aí que a cadeira do presidente tá vaga, que não sei o que o presidente tá não sei o que. Gente, existe uma diferença entre um fugitivo e alguém que está trabalhando, né? Acho que ela tá confundindo o Bolsonaro com o Jean Willis, que saiu do Brasil para falar mal, mas saiu corrido daqui. Aí sim, a cadeira vagou mesmo. Mas enfim, na época, Jango, o que aconteceu com ele? Ele saiu fora, ele fugiu, ele pegou o beco, perna pra quem te quero. O Brizola, o Leonel Brizola, é quem ficou aí tentando dar uma... Mas não teve jeito, a cadeira vagou. E aí, dentro da Constituição, eles foram lá, os militares. Foi feita a eleição, o parlamento elegeu Castelo Branco como presidente do Brasil. Pronto, eleições. Diferente do que o PT quer fazer. O PT quer derrubar e se apossar. Após anos na oposição, as esquerdas voltaram ao poder em 2002, com Lula, um líder popular, mas sem nenhuma formação intelectual, manipulado por José Dirceu. Esse sim, um articulista e estrategista. Deixa eu pular isso aqui, pula isso aqui, pula isso aqui, pula isso aqui também. Cadê pula isso aqui também? Aqui, pronto, deixa eu voltar mais aqui. Dirceu tinha um objetivo: aparelhar as instituições estatais para fazer um grande caixa para instalar o comunismo no país. Elaborou um plano requintado, o mensalão. Foi pego no último degrau, quer dizer, quando ele estava quase conseguindo dar o golpe, alguém deu lá e derrubou ele. Bom, por uma denúncia feita no Congresso pelo ex-deputado Roberto Jefferson, já Lula se instalou no poder para deleite das benesses e mordomias. Juntou-se ao que havia de mais conservador e retrógrado na classe política. Pilhou e deixou pilhar. Olha só, isso é verdade, né? Pilhou e deixou pilhar. Conheceu e adorou o pistache. Andava com ginga. Sem talento para administrar, maquiou a gestão com o toma lá da cá, calando a oposição e a imprensa com a força do caixa e do erário. Impôs Dilma ao sistema. Todo mundo sabe o que deu, né? Porém, a roubalheira, o gigantismo estatal, o aparelhamento e o inchaço da máquina pública e a ineficiência da gestão não tardaram a aparecer. Novamente ao risco do socorro vermelho. Quem foi que veio para o Brasil? Quem foi os médicos? Da onde que vieram? Quantos vieram? Para ganhar quanto? E quanto nós mandamos para lá? Culpa! Tá vendo aí? Gente, para prestar atenção se não teve uma semelhançazinha lá. Porque naquela época lá, antes dos militares tomarem conta, né? O presidente andou cutucando aí, né? Enfim, atrás de um apoio comunista por aí. A mesma coisa nós tivemos aqui o aparelhamento dessa vez também. Mas vamos lá. Cadê? Ineficiência da gestão, não tardaram a aparecer. Ah, tá. Novamente ao risco do socorro vermelho internacional, com o alinhamento do país com o que havia de mais atrasado no continente. A nação percebeu e volta para as ruas a partir de março de 2013, maciçamente. Bom, Dilma cai, Temer balança, mas se sustenta, não é dano que se recebe, né? Na famosa, né, toma lá da cá, coisa que o Bolsonaro abriu mão dessa vez e tem gente querendo derrubar ele por causa disso, que acabou a mamadinha. Diferente de 1964, em 2018 a saída foi pelo voto. Democraticamente, a esquerda berra como bode. Embargado, mas está sem moral, sem discurso e sem obra. Fracassou. O Brasil precisa rever a história para aprender com ela. 1964 foi uma necessidade de então. Desandou depois, por suposto.
O verdadeiro golpe se deu com o AI-5 em 1968 e o pacote de abril em 1977, né? O ideal é que não tivesse sido assim, mas havia uma guerra do Estado contra o terrorismo comunista, que sequestrava, matava e explodia bombas. Sequestrava, matava e explodia bombas. Então amadurecemos na dor. Hoje somos uma democracia governada com o respaldo de 57 milhões de brasileiros. O movimento de 1964 redundou nos anos de chumbo, mas se não fosse ele, é possível e provável que hoje, ao invés de um governo legítimo, vivêssemos sob a submissão de uma ditadura do proletariado, comandado por meia dúzia de comunistas fanfarrões, ao nos impor uma bandeira vermelha, decorada com uma foice e um martelo, ao invés do nosso pavilhão verde e amarelo. Aí tem um vídeo, eu gostei do vídeo, acho que vocês deviam assistir, vou deixar na descrição. Gente, é o seguinte, 64 não foi um golpe. Foi um golpe sim, contra a esquerda. Lula, quando assumiu o poder, ali sim tentou retomar o golpe, enganou a nação. Inventou o toma lá da cá, fez o petrolão, mensalão, aparelharam o judiciário, prepararam todo o caminho para darem o golpe. Mas aí os brasileiros saíram nas ruas e tiraram Dilma. Vocês lembram disso? As manifestações. Foi mais ou menos o que aconteceu em 64. A única diferença é que agora, dessa vez, nós tiramos eles no voto. Foi no voto. Ainda tínhamos, mas em 64 o Brasil não tinha essa opção. O Brasil só tinha quem para defender eles? Os militares. E foi aí que o Brasil foi socorrido. Se não fosse a época do período militar, gente, o Brasil tinha se afundado no comunismo. Hoje era para nossa bandeira ser vermelha. Não a bandeira do Brasil bonita como ela é, verde, amarela, azul e branco, com o nome bem chique, ordem e progresso. Não. Não era para ser essa a nossa bandeira. Eles acusam os militares de tantas coisas, né? De tortura, de sequestro. Mas pesquisa, eu sempre falo para vocês, pesquisem na história, peguem livros, não esses livros novos do MEC, que são as porcaria. Foram criados no governo Lula e Dilma. Tudo adulterado. O cara botar no livro que Marighella, Che Guevara, Lamarca foi um herói. Cara, é um absurdo. É chamar o brasileiro de otário. E tem gente que vai na onda. Né? Tem gente que vai na onda. Estavam querendo proibir essa comemoração de hoje. Eu sou a favor, tem que comemorar sim. A esquerda tem que engolir. A gente não engoliu eles por 13 anos? Quase nos ferramos aí no governo comunista. Vocês queriam viver como Cuba? Cuba parou no tempo, o Brasil era para ter parado em 64 se nós não tivéssemos tomado conta, se os militares não tivessem tomado conta. Eles contam a história, para você que não é dessa época, eles contam a história como se os militares tivessem chegado lá tudo armado em punho, com tanque de guerra, navio, avião, caça F-16, eu nem sei se existia, não existia não, caça F-16, nessa época eram os Mirage, os MiG, não, ainda não, 64 ainda era o Thunderbolt, tinha uns outros que eu esqueci o nome agora, né? Que é aqueles mais antigão, com aquelas azonas grandona, aquelas hélices. Era esses aí ainda. Eu acho que os caças vieram em 1970 e alguma coisa pra frente já, né? Mas eu acho que já estavam começando a trabalhar com... Vamos mandar esse negócio, né? Isso aqui é outra história. Deixa pra lá isso aí. Bom, enfim, entraram lá de sola e meteram bala pra cima, expulsaram todo mundo do Congresso, sentaram na cadeira, no troninho, assim que nem a minha cadeira confortável, falaram, agora eu sou presidente, aqui quem manda é nós. Não é não, gente, isso aqui não é assim não. As pessoas saíram na rua, a igreja, a OAB de hoje, que eu digo pra vocês, a OAB de hoje não chega nem aos rastros da OAB daquela época, que a verdade seja dita. A OAB de hoje defende criminoso. A OAB de hoje defende o comunismo. É uma verdade isso, pessoal. Eu não estou falando nada aqui de errado, não. É verdade, defende mesmo. Quando você vê uma OAB que fez
parte do movimento de 64, que saiu nas ruas em 64, para que houvesse mudança. Quando você vê essa mesma OAB e contra esses ideais hoje, parece que você está falando de duas OAB diferentes. Porque a OAB naquele tempo saiu às ruas, pediu sim uma mudança. O Brasil pediu a intervenção militar. Aí vem a OAB de hoje e quer abrir um processo contra o Bolsonaro para não se comemorar o 64. Cara, vai ser... É uma palavra, não vou dizer não. Mas é muita idiotice, fala sério. Né? Aí vem, né? É que nem a Rede Globo, gente. É que nem a Rede Globo, aquela babaquice. Lembra das eleições? O Bolsonaro leu a carta do Roberto Marinho, né? Falando que a Globo apoiou e tal, e tal, e tal, e tal, e fez o elogio ao período militar, aos anseios da população, da nação. Que aquilo ali não foi... Os militares não entraram porque quiseram, não. Entraram porque o povo pediu. O povo pediu. É bom que se diga isso e que esses estudantes novos aí, que são ensinados pela esquerda, né, doutrinados, deviam pesquisar direitinho e ver o contexto da história de verdade, né? E o Roberto Marinho fala... Aí depois que o Roberto Marinho tá morto, que o Bolsonaro vem ler a carta, aí vem um inteligente da Globo e vem querer de... Nós reconhecemos que não sei o que... Ah, porque você não me interessa o que você reconhece, meu filho. Pra mim interessa é o que o Roberto Marinho reconhece, que foi o cara que viveu esse período, que foi o cara que passou por esse período e depois desse período escreveu essa carta. Ele não mudou de ideia, ele morreu e não mudou de ideia. Aí eu, não, mas entendemos que... Ah, pra casa do chapéu. Vocês comeram muito dinheiro de Lula e Dilma, por isso que vocês mudaram de ideia, se corromperam. A verdade é essa. Aí você olha, você vê uma OAB centrada agora você vê uma OAB esquerdista. Você vê, gente, uma época dos militares. Pronto, tá aí, me lembrei. Eu quero acabar esse vídeo logo, mas as coisas estão vindo na minha cabeça aqui. Uma coisa interessante, alguém comentou a questão da educação. Faça uma comparação da educação de hoje e faça uma comparação da educação na época do período militar. Eu duvido você me dizer que a educação de hoje é 30% do que era a educação na época do período militar. E aí? Vou lhe perguntar uma coisa. Os grandes escritores, os grandes pensadores, olha de que época eles são. A época do período militar gerou músicos com letras de qualidade, gerou escritores com livros de qualidade, gerou pensadores com pensamento de qualidade, filósofos com ideias de qualidade. Me diga, governo Lula e Dilma gerou o que de qualidade quando a educação? Eu estou procurando. A Anitta, com o rebolado dela? Não sei, isso é pensamento de qualidade? Depende do que você pensa, né? Você pega... vamos ver outra aqui. Artistas. Vê que artista você tem hoje de nome. Acabou, gente, acabou, não tem... Você olha para um artista hoje, que artista de nome tem? Não tem mais, os caras estão tudo com, sei lá... Essa geração de agora é tudo superficial. Nasce hoje, nasce no meio artístico hoje, amanhã morre, some. Mas você pega livros de homens daquela época, são livros com conteúdo. Você pega artistas daquela época, são conteúdos, tem conteúdo. Né? Tudo naquela época tem conteúdo. Mas segundo a esquerda é o pior tempo. Sabe por que é o pior tempo? Porque na ditadura você pensava, não, mas a liberdade... Não, você pensava. Você vivia com segurança, você tinha educação, você tinha uma polícia que lhe defendia. Bandido tinha vez? Conversa de bandido era... O bandido conversava era com cacetete de policial. Deixava pelo menos uns 5 dentes lá grudado. Essa era a conversa de bandido. Tinha negócio de passar a mão na cabeça do bichinho. Não. Ai, tadinho do bandido. Ai, meu Deus do céu, como ele é bonitinho. Bonitinho, uma pinóia. Por isso eu pegava o camarada e toma-lhe pau pra cima. Que é pra ele aprender nunca mais roubar, nunca mais matar, nunca mais fazer nada. Ah, mas isso é violência, violência, violência. Pois é. Mas pelo menos tinha muita gente inocente morrendo. Pelo menos nessa época morria menos gente inocente. Menos cidadão de bem morria. Do que nós vemos morrer hoje, com tanto bandido bonitinho. Oh, meu pai, dá espetinho pro bandido. Pros infernos. Eu sou a favor do famigerado golpe de 64.
Era pra nós hoje ser tudo cubano. Tudo falando, tudo no espanhol. Eu sou Euler Fagundes. Né? Era pra todo mundo falar em espanhol aqui hoje. Mas graças a Deus veio o golpe de 64. Gente, não se iludam, não se engane. 64 foi um grito a favor da democracia. E é por isso que eu encerro esse vídeo dizendo: a nossa bandeira nunca será vermelha. A nossa bandeira será azul, branco, amarela e verde, com as estrelinhas bonitas e escrito bem grande: Ordem e Progresso, Canal Brasil Notícias e Viva 64. É nóis! Desliga, rapaz! Ele gostou da conversa.